Olá pessoal, estamos reunidos aqui com mais um Café com Amor Autêntico. Nosso 8º episódio, e no episódio de hoje nós vamos falar que o tema de hoje é o maior problema dos namoros e casamentos não é a falta de amor, é a imaturidade afetiva. Muita gente acha que os namoros e até alguns casamentos acabam porque acabou o amor, mas na verdade é que na maioria das vezes o amor até existe, mas o que falta é maturidade afetiva. Coloco o casamento aqui porque se no namoro essa maturidade não acontece, o casamento vai ser um casamento vivido de maneira imatura. Porque aqui é o lugar onde a gente precisa moldar essa maturidade, lançando as bases para o futuro casamento. Se aqui está imaturo e casamos assim, com certeza o casamento vai ser um casamento imaturo. Então hoje, aqui no Café com o Amor Autêntico, eu quero que você entenda algo essencial. Por que as pessoas se amam, né, e não conseguem manter uma relação? Porque mesmo que as pessoas se amam, não conseguem manter uma relação. Vamos responder isso. Tá? Como a imaturidade afetiva corrói os namoros aos poucos. Vamos entender isso também, que é muito importante, para que a gente não fique vivendo relacionamentos imaturos. E o que significa na prática amar de maneira adulta? Bom, meus irmãos, se você quer construir um relacionamento sólido, quer construir um relacionamento hoje ou futuramente, fica nesse episódio. Mas antes de mais nada, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha esse vídeo com mais pessoas, porque hoje o nosso episódio é para pessoas maduras. Então, editora, roda a vinheta aí para nós. A primeira coisa que nós temos que olhar para evitar a imaturidade no nosso relacionamento, no nosso namoro, e partir para uma maturidade, um amor adulto, um amor afetivamente adulto, tá? Então, a primeira coisa, que o amor não existe isolado da afetividade. Faz parte também a afetividade do amor, tá? Então, não existe um amor dentro de uma caixinha que a gente vai lá e abre, e isso está separado do resto da pessoa. A gente guarda de uma gaveta e a gente vai lá, não, hoje eu vou pegar a caixinha do amor, que não tem nada a ver com a pessoa. Não, muito pelo contrário, está ali, envolve a pessoa. Então, meus irmãos, a forma como nós amamos, a forma como você ama, está ligado em 4 coisas. Na sua história de vida, nas suas feridas, no modo como você lida com as frustrações que você viveu durante toda a sua vida ou dentro de outros relacionamentos, e a dificuldade de lidar com as emoções. Então são 4 pontos que não tem como separar, está ligado à nossa maneira de amar, à nossa forma como a gente ama, a forma como a gente lida com o amor. Então são esses 4 pontos. Está ligado nesses 4 pontos. E nós precisamos estar atentos a isso. Porque quando a nossa afetividade é imatura, todo o nosso relacionamento sofre. Todo o nosso relacionamento sofre. Mesmo quando há sentimento, mesmo quando há esse amor. Sabe? Mesmo quando eu gosto muito dessa pessoa, eu quero casar com essa pessoa, mas por conta da minha imaturidade, esse relacionamento está sofrendo, porque estou sendo uma pessoa imatura. Porque ou eu não curei as feridas, ou a minha história tem alguma coisa mal resolvida que eu preciso resolver, ou a minha modo de lidar com as frustrações é um modo imaturo, e aí as minhas emoções eu não consigo lidar com elas. Então, gente, parece um adolescente. Porque entra no segundo ponto, a adolescência nunca termina. Nós vivemos uma adolescência na nossa afetividade. Então a imaturidade afetiva aparece quando o amor gira em torno do nosso próprio ego. A pessoa parece que ela é o centro do mundo. O namorado, o esposo, enfim, tem que estar ali em volta dela porque ela é o centro do mundo. Mas não é, gente. E aí, se a pessoa vive uma afetividade imatura, o que acontece com ela? Tudo vira no que eu sinto, no que eu preciso e no que estão fazendo comigo. A pessoa só olha para ela só quer receber. E quando os sentimentos eles sobem e descem a todo tempo.
Então, uma pessoa que somente vive pelos sentimentos altos e baixos é uma pessoa que vive imaturidade afetiva. Então, qualquer frustração que a pessoa vive vira crise. Qualquer limite ou ameaça, qualquer limite que tenha assim, no relacionamento, qualquer coisa que vai sendo colocada, já vira uma ameaça. Então você vai percebendo a imaturidade, o quanto que isso vai causando na vida da pessoa. E isso não é o amor adulto, é uma adolescência prolongada dentro de um corpo adulto. Adolescência afetiva. Existem muitas pessoas, jovens e adultos, vivendo uma adolescência afetiva, onde tudo se volta para ele. Eu vou até mais além, não é só uma adolescência afetiva, parece uma criança, porque uma criança que tem necessidade de só receber. Chega a pessoa madura, ela recebe amor porque sente ser amada, ok, mas a tendência é ela muito mais doar do que ficar preso no recebimento. E aí, meus irmãos, nós precisamos estar atentos aos frutos, aí é o terceiro ponto, os frutos da imaturidade nos relacionamentos. Quando a maturidade não cresce, os frutos também aparecem. E esses frutos causam muito sofrimento aos relacionamentos. E aí, as nossas relações ficam relações rasas, casamentos frágeis, namoros frágeis, que vai gerar noivados frágeis e famílias frágeis. Fica fragilizado as nossas relações. São uniões que começam rápido e terminam mais rápido ainda. Vocês entendem? Olha só os frutos, olha só o risco que a gente coloca o nosso futuro no matrimônio quando somos pessoas imaturas, afetivamente. Sem profundidade afetiva, não há estabilidade no relacionamento. Sem estabilidade interior, não há amor duradouro, não há amor maduro. Vocês percebem que a imaturidade afetiva vai fragilizando as nossas relações? Nós não aprofundamos, nós ficamos numa relação rasa, uma relação frágil. E aí, meus irmãos, o quarto ponto que nós temos que olhar dessa imaturidade afetiva, a maturidade não é algo que cai do céu, ela precisa ser uma escolha, ela é construída. Amar de verdade exige uma decisão. E uma decisão não só intelectual, mas é uma decisão de passos, de ação, de ir à frente. Então exige responsabilidade, exige estabilidade emocional, capacidade de renúncia, que pouco as pessoas vivem. Não querem renunciar a nada, querem viver só, deixa a vida me levar. Não renunciar para quê? Então, capacidade de renúncia precisa ser gerada, precisa ser construída. Visão a longo prazo. Porque a maturidade ela vai sendo construída, não é de uma vez que se consegue, é a longo prazo. Mas é possível viver. O relacionamento não se sustenta apenas com emoção. A emoção inicia a relação, mas o que se sustenta é uma maturidade dentro do relacionamento. Nós precisamos, meus irmãos, ter maturidade no relacionamento. Senão nós vamos viver como adolescentes. E não é isso. E é por isso, meus irmãos, que aqui exige um quinto passo extremamente importante para nós. Que nós precisamos de um exame de consciência, e esse exame de consciência que muda tudo na nossa história e principalmente nas nossas relações. E aqui eu preciso fazer uma pergunta para vocês, e vocês precisam responder essa pergunta de uma maneira muito sincera consigo mesmo. Porque esta pergunta que eu vou fazer para vocês é o pontapé inicial para a mudança de chave, para a mudança de mentalidade, para uma conversão sincera dentro das relações e na nossa maturidade humana. E aqui não é a pergunta para o outro, essa pergunta é para nós. Nós precisamos responder. E a pergunta é a seguinte: eu estou pronto para amar ou só para sentir? Meu irmão, pensa aqui um pouquinho comigo. Você está pronto para amar de verdade de maneira autêntica ou só está pronto para ficar nos sentimentos? Não furar a bolha dos sentimentos. Eu só quero sentir. Meus irmãos, é por isso que muitas pessoas, por mais que tenham dificuldades nos relacionamentos, quando terminam, por exemplo, um casamento se separa, a pessoa fica pulando de galho em galho. Sabe, agora a diferença de alguns casamentos que a pessoa sofreu abuso, sofreu
enfim, mas a gente vai vendo, na maioria das separações, acontece porque uma imaturidade afetiva. Imaturidade afetiva. Porque, meus irmãos, é muito mais fácil sentir. Sentir é mais fácil. Agora, amar de verdade, amar de maneira madura, exige crescimento, exige maturidade. Então, meus irmãos, o maior problema dos namoros, dos casamentos, não é a falta de amor, mas muito pelo contrário, é a falta de maturidade afetiva, que sustenta o amor. A maturidade afetiva sustenta, ajuda a amar. Porque a gente tem a capacidade de amar, mas a gente ama de maneira imatura, meus irmãos, o amor não dura. Não é um amor adulto. Então, a boa notícia que eu trago para vocês é que a maturidade, ela pode ser construída e ela deve ser construída com escolhas corretas e certas, com verdade e com responsabilidade. Porque quando você cresce na maturidade, não é só você não está se preocupando só consigo mesmo, você está se preocupando com o outro. Como você vai se lidar com o outro, como você vai corresponder ao outro, como você vai amar o outro. Se você está maduro na sua afetividade, o outro não vai sofrer. Por quê? Você vive, mesmo nos momentos de crise, de instabilidade, mesmo nos momentos onde as coisas precisam de correção, você não vai viver, o mundo vai acabar. Não, você vai ser maduro o suficiente para direcionar aquilo que precisa direcionar, assumir com responsabilidade, renunciar que precisa ser renunciado. Meus irmãos, isso só pode ser vivido por pessoas maduras, adultas na sua afetividade. Meus irmãos, olha só que coisa muito importante nós acabamos de ouvir no dia de hoje. E se isso fez sentido para você, se isso realmente você quer dar passos para viver a sua vida, a sua afetividade de maneira madura, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui: eu acredito no amor autêntico. Então, meus irmãos, se você quer rever esse vídeo, reveja, anote, compartilhe com outras pessoas, assista com o seu namorado ou sua namorada, porque eu tenho certeza que muitos relacionamentos vão mudar de patamar porque começaram a dar passos na sua afetividade de maneira madura. Então, nos vemos no próximo episódio, aqui no Café com o Amor Autêntico, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe. Eu acredito no amor autêntico. E você?